Um bom retrato é aquele que diz algo sobre a pessoa, que traz uma marca sua. É melhor ainda quando o retrato revela algo de diferente, que ainda não foi percebido de seu retratado. Quem olha pode se reconhecer nas emoções do retrato de outra pessoa. O quanto podemos ver de nós mesmos olhando para o outro? Nessa temporada, o espelho vai em busca dessa resposta. Está no ar o Espelho Retratos. Karim, qual é o melhor filme? Qual o melhor filme? Sim. O Medo Devora a Alma. Por quê? Porque acho que é o filme que mais me emocionou na vida e, ao mesmo tempo, é um filme que tem uma simplicidade impressionante. Quero que você fale um pouco do que, por que esse filme você acha o melhor. O Medo Devora a Alma é um filme alemão, de 73, e a razão que eu acho ele um dos melhores filmes que eu já vi é porque ele é um filme que tem uma história simples. É a história de um marroquino que mora na Alemanha, que é um trabalhador ilegal que está ali e que se apaixona por uma senhora de 60 anos e ela se apaixona por ele. Então, é um filme que eu acho que é curioso porque é um encontro amoroso absolutamente improvável. Se a gente contar assim, parece que é um negócio que você não vai acreditar nunca e quando você vê o filme você se envolve completamente, assim. Então, acho que tem uma coisa mágica que acontece no filme, que é como é que o diretor consegue fazer com que a gente acredite num negócio que é tão pouco plausível, assim. E eu acho isso de um talento impressionante. E eu adoro também porque é uma história de amor, assim, uma história de amor tão bonita e feita de uma maneira tão essencial. As cores do filme são lindas, entendeu? E é um melodrama, eu adoro melodrama. Agora me diz uma coisa, como é que se deu sua aproximação com o cinema? Tava lendo na sua biografia que você tem assim, participou da equipe de câmera, é uma coisa muito subjetiva isso, né? Lazinho, começou na realidade o negócio do cinema, acho que começou muito através da fotografia. Quando eu acabei a escola de arquitetura, eu sou muito ansioso, né? Acabei a escola de arquitetura e eu me dei conta que levava muito tempo para fazer um prédio. Aí eu quis fazer alguma coisa que fosse mais rápida, que tivesse a ver com imagem, que tivesse a ver com visualidade. E eu me lembro que nessa época eu fui diagnosticado com uma doença de córnea que chama ceratocone, que é uma coisa de deformação de córnea. Então, na época me disseram que eu tinha que fazer um transplante. Eu fiquei apavorado com isso, não é nada demais fazer um transplante. Eu eventualmente vou ter que fazer um transplante, mas era uma condição que é uma condição degenerativa. E eu acho que a minha aproximação do cinema vem muito disso, assim. Ela vem primeiro por uma aproximação teórica, por uma necessidade de entender. Eu sempre fui fascinado com a história da arte, com a história do cinema, com a história da pintura. Então comecei um pouco estudando a história da arte, a história do cinema. E aí depois, eu acho que depois desse diagnóstico desse negócio no meu olho, eu acho que fiquei com vontade de ficar roubando imagem. Porque eu tinha a sensação de que um dia eu não ia mais ter, que eu não podia mais ver, assim. Eu acho que o cinema começa... Isso é uma coisa que eu consigo dizer hoje em dia. Acho que na época eu não conseguia decifrar isso dessa maneira, assim. A minha aproximação do cinema começa com isso e eu acho que ela, na prática, começa com a vontade de fazer algo. Eu passei 2 ou 3 anos só escrevendo sobre cinema, então ela começa também... E quando eu escrevia sobre cinema, eu acho que não necessariamente porque eu me lembre agora, eu não queria fazer cinema, eu queria ter uma visão analítica mesmo. E como o tempo foi passando, como eu sou muito inquieto, eu fiquei com a necessidade de fazer alguma coisa física. E aí eu me lembro que eu comecei a pensar, por que eu não trabalho com cinema? Por que eu não vejo como é que é? E o meu primeiro trabalho, inclusive, com cinema, eu trabalhei como assistente de produção de elenco. E como o meu interesse era com a fotografia, eu comecei a trabalhar como eletricista. O meu primeiro trabalho foi, inclusive, no mesmo filme. Eu fiz assistência de elenco e depois, na produção, eu fiz fotografia. Aí também entendi que não era isso, não. Fotografia em cinema dá um trabalho, eu acho super legal. Eu também tenho que entender de tanta coisa. E aquela mas tensão diretor de que não? Ah, tem, mas se o negativo queimar? Se tu carregar o negativo errado, o negativo arranhar. Já pensou? Se tu tiver feito a exposição errada, eu falei, não. Se fosse para ser um cirurgião, até topava esse tipo de estresse, mas, pô, não dá, entendeu? Uhum. Aí eu rapidamente entendi que não era fotografia. E nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá, tinha uma coisa engraçada, assim, que tinha uma coisa quase feudal, assim, que você tinha que ser... Era uma coisa corporativa. Para você ser câmera, você tinha que carregar chassi, aí depois você tinha que fazer terceira assistência, segunda assistência. Aí quando era na primeira, você tinha que saber desmontar uma câmera, montar uma câmera inteira. Eu falei, não.
Não vai dar tempo, vai ser daqui a 10 anos que eu vou conseguir apertar um piloto de uma câmera para o negócio rodar, entendeu? E aí foi mudando. Na realidade, eu fui me interessando muito por direção de arte, que é um negócio que era muito próximo da arquitetura. E depois fui tentando fazer. Eu acho que tem uma relação muito próxima com a fotografia. Tanto que o meu primeiro filme, ele nem era para ser um filme. Na verdade, foi uma viagem que eu fiz para visitar minha família no Ceará e eu filmei minha avó. Foi dizendo que o gentil morreu. Quer dizer que para ela não foi nada, foi um alívio, né? It doesn't seem to bother her that she spends more money in the taxi than she collects in her pension check. Então foi uma aproximação que foi muito bagunçada e acidental. E pra te ser franco, eu não sei se eu quero fazer isso a vida inteira, não, cara. Eu acho legal dirigir e tal, mas tem tantas outras coisas legais de fazer na vida. É mesmo? A sua inquietação chega a esse ponto? Mas eu não sei, eu adoro dirigir, mas eu acho que tem uma coisa, eu adoro fazer cinema. Mas eu vou te ser muito franco, eu sinto muita falta de ter uma prática que seja menos mediada, assim, sabe? Cinema tem um roteiro, tem a ideia, tem um produtor, tem a filmagem, quer dizer, tem tanta coisa que acontece entre você e a imagem final que está lá na tela, que tem, às vezes, momentos que eu tenho muita vontade de estar fazendo mais outras coisas do que não só cinema. Talvez não é que eu vou deixar de fazer cinema, mas eu acho que para eu continuar fazendo cinema com alegria, eu acho que é importante que eu faça outras coisas que me deem um retorno mais rápido. E o que é que te dá alegria no cinema que você faz hoje em dia? É o olhar? A maneira que você olha os personagens? Porque eu acho que é bem... Eu acho que é a escolha dos personagens. Eu acho que, na realidade, tem uma coisa que, para mim, é muito importante. Por exemplo, no caso da Madame Satã, tinha uma coisa que era muito importante para mim, é que eu achava que, na época que a gente fez o filme, que nem faz tanto tempo, assim, mas eu achava que tinha um abismo social e racial no Brasil que era gigantesco. Então, fazer o Madame Satã, para mim, era também uma possibilidade de fazer com que alguém convivesse com o personagem durante 2 horas. São um personagem que, normalmente, o público classe média brasileiro não estaria convivendo especificamente. Então, isso eu acho que era um interesse meu naquele personagem. Mas, como um todo, é muito ligado à fotografia. Eu acho que o que me interessa é muito essa questão de um olhar sobre uma pessoa, um retrato. Eu acho que tem super a ver com um retrato fazer cinema para mim. É trabalhar um personagem, de você ter várias facetas. Eu acho que a fotografia, você, na realidade, tem um ângulo, e o cinema você tem 360 ali, você tem a questão da temporalidade. O que me interessa é isso, assim, é um olhar sobre um personagem e de poder fazer com que o público conviva com esse personagem durante 1h30 e se surpreenda, assim. Eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande no cinema, tem uma possibilidade muito grande no cinema de expor as contradições de um personagem, sabe? De estar colado num personagem. Eu acho que é isso que me interessa, no final das contas, mais do que qualquer coisa. Eu acho que é muito próximo da questão de um retratista mesmo. E você é da geração da famosa retomada, né? Todo mundo fala isso. Parecia que depois que o cinema nacional morreu, só faria cinema aqueles diretores que já produziam antes. E de repente aparece você, o Marcelo, o Sérgio Machado. E vocês são, de alguma maneira, um grupo não oficial, não é um grupo com um nome. Claro, mas vocês se reuniram para fazer um outro cinema que tem uma semelhança. Onde é que você acha que vocês se intercalam, se cruzam, Engraçado, porque o nosso cinema, o cinema de nós três, ele é muito diferente, assim, né? Ao mesmo tempo que você tem coisas que estão em comum ali, eu acho que tem uma coisa muito forte que aconteceu ali entre eu, o Sérgio, o Marcelo e tal, é que a gente era do Nordeste, mas no exílio. No exílio no seguinte sentido, que a gente era do Nordeste, mas a gente estava no Rio. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer da retomada, que antes da retomada, fazer cinema, com exceção provavelmente do Glauber, de mais 2 ou 3, era Rio e São Paulo, entendeu? Então tinha uma coisa curiosa que eu me lembro quando eu cheguei no Rio a primeira vez para tentar fazer o Madame Satã, eu falei, gente, eu tô na Polônia, eu não conheço, não tô entendendo nada. E tinha uma coisa curiosa que tem, como é um meio muito pequeno, tem uma coisa de relação de laços familiares sanguíneos ali no Rio de Janeiro especificamente, que eu tive muita dificuldade em me relacionar, em penetrar e tal. E eu acho que eu, Marcelo e o Sérgio, a gente estava no mesmo momento, assim, no mesmo lugar, com as mesmas referências afetivas, né, de uma casa que a gente tinha deixado para trás, e tendo que negociar com um lugar que ele não era exatamente hostil. Eu não acho que o Rio e São Paulo são hostis para quem chega de fora, mas para a gente naquele momento era complicado. A gente estava começando, fazer cinema ainda era um sonho. Então acho que tem uma coisa de um encontro que foi muito bacana. Eu acho que tem uma coisa de familiaridade mesmo, assim, sabemos todos. Eu me lembro que no Rio de Janeiro tinha uma coisa curiosa, que eu morria de medo de ser roubado pelo táxi. Então eu fazia um sotaque carioca falso quando eu entrava no táxi. Pô, me leva aí na Lagoa, não sei o quê, entendeu?
com os meninos eu não precisava fazer isso, entendeu? Uhum. Eu falava do bolo de Carimã, do Luiz Felipe, do bolo de rolo lá de Salvador. E aí uma coisa bonita que eu acho também que tem acontecido é que tá todo mundo torcendo a favor, entendeu? Ninguém tá torcendo contra. Eu quero mais que o filme do Sérgio exploda, porque aí o meu também vai explodir, aí o do outro também vai. Então, eu acho que isso também é uma mudança um pouco do que você tinha na paisagem do cinema brasileiro um pouco antes da nossa geração, eu acho, assim. E o que é que tem de político nos seus filmes? Eu acho que também uma das razões que eu faço o que eu faço é porque eu acho que é estranho estar no mundo, assim, né? O mundo é um lugar esquisito. Somebody nigga bom, somebody negro de saia vermelha. Somebody nigga bom, somebody negro de saia vermelha. E o que é que tem de político nos seus filmes? É estranho estar no mundo, assim, né? O mundo é um lugar esquisito, entendeu? Quando você pensa que tá bom, aí tem um terremoto, sabe? Aí quando você pensa que vai melhorar, tem um outro problema. Eu acho que a gente melhorou muito, assim, né? Só em pensar o que a gente era enquanto condição humana há 100 anos atrás do que a gente é hoje, eu acho que a gente tá bem melhor, assim. Mas, ao mesmo tempo, estar no mundo, para mim, é um ato muito inquietante e perturbador, assim. Pelo bem e pelo mal, pelo prazer e pela dor e tal. E eu acho que fazer cinema, para mim, é um ato político, porque é sempre um ato, pelo menos no cinema que me interessa fazer, que eu tenho feito até hoje, ele está sempre ligado a falar de personagens que, de alguma maneira, estão incomodados, assim. Eu acho que é muito esquisito alguém que não é incomodado. Mas, no caso dos meus filmes, eu acho que tem uma coisa de personagens que estão em situações que lhes causam incômodo, mas que nem por isso eles estão deixando de lutar pela felicidade deles, assim. Eu acho que isso é um ato político, assim. Eu acho que é um ato político falar de personagens cujo único interesse não é quem vai me namorar amanhã, entendeu? Falar de personagens que de fato estão inseridos no mundo, estão falando do tempo deles e que tem alguma sensação de inquietação e de incômodo com o que está em volta deles, assim. Eu acho que isso é político, porque isso gera movimento, isso gera mudança. Eu me lembro que uma das razões que eu comecei a fazer cinema foi exatamente... Eu estava tentando fazer fotografia, pintar e tal. E eu acho que tem uma coisa do cinema que ele tem um impacto muito forte sobre o mundo, assim. E por mais ingênuo que isso possa parecer, eu acho que é verdade, assim. Eu acho que é indiscutível o impacto que o cinema pode ter para causar mudanças mesmo. Então vamos falar de cada filme? Bora? Madame Satã. Uma coisa que as pessoas falam comigo às vezes é: pô, mas o filme não é biográfico, não conta a biografia do Madame Satã. Eu que ouvia falar do Madame Satã, Claro, capoeirista e tal, e as pessoas às vezes têm essa cobrança, mas você optou por que caminho? Eu optei por um caminho que eu queria que a pessoa saísse do filme, sem necessariamente, eu não precisava saber que ele tinha feito X, Y, Z, mas eu queria muito que as pessoas saíssem do cinema com a sensação de ter estado na pele dele. Eu acho que o que tinha muito bonito no personagem da vida real e tal é que era um cara que, apesar de tudo, estava ali, tinha senso de humor, nunca desistiu, entendeu? E a questão do corpo passa diretamente por isso, assim. O Madame Satã, ele devia estar tudo menos vivo, né? O corpo dele foi atacado de maneira violenta desde a infância, assim. Então, para mim, tinha uma coisa que... O que ele tinha para resistir, a única coisa que ele tinha para resistir era o corpo dele. E o homem que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu. Então, eu acho que sim, eu acho que eu nunca desejei fazer uma biografia clássica sobre Madame Satã, de novo, por uma questão política, assim, o que para mim era importante é que as pessoas saíssem com a sensação de quão duro foi para esse personagem viver, mas também o quão prazeroso foi. Eu acho que isso a gente faz filmando a paisagem do Rio de Janeiro, para mim, não era tão importante quanto a paisagem do corpo dele, que era a arma que ele tinha, entendeu? Então, a escolha do tratamento que eu dei ao personagem é muito por conta disso. O que é que ser uma pessoa tão do mundo muda na sua maneira de fazer cinema? Porque você não para quieto num lugar, né? Não consigo, não. Quando você chega no Brasil aqui e escolhe esses temas, esses personagens, o que é que a influência do mundo tem a ver com isso? Eu acho que a influência do mundo tem uma coisa bacana, assim, que é a questão... Esse privilégio que eu tenho de ter morado em tantos lugares, de poder estar sempre em movimento e tal, é algo que me deixa muito jovem por uma razão simples, assim. Eu fico sempre curioso. Eu estava falando outro dia, eu estava numa aula de alemão e tinha uma menina que chegou para fazer parte da turma e tal, ela era da Ásia Central.
É muito impressionante. Como é que eu vou... Nunca imaginar assim, em Fortaleza. Em Fortaleza não tinha nem voo direto, entendeu? Falei, como é que pode eu conhecer alguém da Ásia Central? Que incrível. Então, eu queria descobrir como era na Ásia Central, que país. Eu disse, mas você é da Ásia Central, de que país? Eu nem me lembro. Porque ela disse, não adianta eu dizer o país que você não vai conhecer. De fato, era verdade. Então, eu acho que essa coisa de estar no mundo me dá duas coisas que são muito... Que, de novo, são dois privilégios. Assim, primeiro, é de estar com um senso de curiosidade o tempo inteiro aceso, assim, muito aguçado, de saber quem é o outro, como é que o outro vive em qual lugar, entender o que é que as pessoas comem. E a outra coisa é uma distância de um negócio que me possui, que é o Brasil, né? Quer dizer, eu acho que o Brasil é quase uma possessão nesse sentido, assim, não tem como ser... Eu acho que mais do que muitos países, assim, não tem como se ver livre dele, nem que você queira, não que eu queira, mas é um negócio que é muito entranhado em você, eu acho. E aí tá fora daqui, para mim, é muito bom, porque daí eu acho que eu consigo, primeiro, ter um olhar que é um olhar de uma outra ordem sobre o Brasil, e a coisa que eu acho mais bacana é que eu não me acostumo com o Brasil, isso é muito bom. Porque tem sempre uma novidade, é sempre para mim uma novidade, entendeu? E eu acho que na hora que você começa a se acostumar com o lugar, você deixa de olhar direito. E isso para mim é muito importante, assim, eu tenho um amor muito grande por essa cultura, por esse país. Ao mesmo tempo, eu acho muito bom ter uma relação que é de distância, porque eu acho que eu consigo olhar melhor e saborear melhor. É muito difícil escolher o segundo filme? Não foi. Todo mundo fala que é o segundo filme. Tem uma coisa cinema também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque para mim quase cada filme é como se fosse uma expedição que eu fizesse a um lugar novo, a um planeta novo, assim. Uma expedição porque levam anos, assim, nunca são só 6 meses, é 1, 2, 3 anos. E aí eu me lembro, quando eu acabei de fazer Madame Satã, eu tinha uma sensação de escuridão, assim, sabe? Um negócio de noite. Porque a gente filmou quase tudo noturno, é um filme muito escuro, é um filme que tem pouca luz. E aí eu me lembro que quando eu acabei de fazer o filme, uma das coisas que eu queria mais fazer era um filme que tivesse luz do sol, que tivesse luz natural e que fosse contemporâneo. Porque tinha uma coisa no Madame Satã também que era difícil, não sei se você lembra, mas quando tinha figurante, não podia ter 30, se tinha 10 só podia ter 10, porque só tinha 10 roupas de época pros 10 e tal. Então, acho que cada filme, para mim, é uma expedição para um lugar diferente. Então, O Céu de Sueli, para mim, era uma experiência que era o céu, a luz e tal, que era o contrário do Madame Satã. Eu acho que esse filme novo que eu vou fazer esse ano, ele é um filme que fala muito... Eu queria muito fazer um filme que fosse uma homenagem a lugares que eu amasse. Que fosse quase uma homenagem a uma geografia afetiva, assim, sabe? Então, esse filme é isso. Então, cada filme, para mim, é uma possibilidade de fazer um mergulho em coisas que eu não conheço, assim. Então, decidir o que foi o segundo filme foi muito simples, assim. Quando acabou ali, eu tinha... Eu sei que parece meio maluco falar isso, mas eram quase necessidades de fazer, mais do que a necessidade de contar uma história, que é a história que está no filme, eu tinha necessidade daquele universo, daquela atmosfera, entendeu? Saudade! Saudade! Oh, meu Deus! Como é que você escolhe seus atores? Aí tô falando isso, não precisa falar de mim não é isso não. Como é que você escolhe seus atores? Mas é porque tem uma história que se repete tanto no Satã quanto no Céu de Sueli, que era um outro ator estar vivendo o personagem e você muito próximo à filmagem, no meu caso 3 semanas, no 10 mil foi 3 semanas 3 também. Semanas também. Inclusive ao mesmo tempo, O que é que te... Eu não sei, eu nunca vou aprender isso, é muito curioso. Eu tô fazendo um filme agora, e tem uma parte do elenco que não é daqui. E tem um processo super maluco, que é um processo de convite. E eu estou profundamente incomodado. Não sei como é que eu vou resolver esse problema, mas enfim, eu vou achar uma solução. Convite por quê? Porque você tem que convidar a pessoa... Você tem que convidar o ator para fazer aquele papel. Aí você tem... Sem ter feito teste, assim, sabe? Sem ter feito teste? Sem ter feito teste. Você vai ter que intuir... Então, pra mim, eu brinquei com um amigo meu outro dia, pra mim é o teste do copo d'água, assim. Pra mim, hoje em dia, é o teste que tá mais valendo, assim, porque... Já que a regra, por exemplo, é brincar... Eu escolhi ser isso, eu escolhi esse filme novo ser um ator conhecido, tem um ator alemão que eu quero trabalhar que é conhecido e tal. E eu até entendo que ele não queira fazer teste, é mais do que legítimo e tal. Mas eu falei pro produtor de elenco que eu preciso pelo menos tomar um copo d'água com esse cara, entendeu? Eu preciso saber como é que o corpo dele se movimenta, como é que ele se senta, como é que ele anda. Então, eu acho que eu decido por... Tem algumas questões que me fazem decidir. Primeiro que eu acho super bacana atores que só podem fazer um determinado tipo de papel. Eu acho isso muito bom. Por exemplo, eu sempre falo isso quando eu falo de interpretação. Eu detesto a Nicole Kidman, por exemplo. Eu acho aquilo pra mim uma página em branco. Ela pode fazer qualquer coisa. Eu não acredito em nenhuma coisa que ela faz, entendeu? Então,
eu procuro o ator, mas eu procuro muito a pessoa que é o ator, assim. E como que eu posso trazer coisas que estão nessa pessoa pro personagem que eu imaginei e que eu vou moldando pro ator também, assim. Eu não tenho uma coisa de que eu escrevi um personagem e o ator tem que se encaixar, tem que cast, né? Tem que ser engessado dentro daquilo. Então isso é uma coisa. Eu acho que é outra coisa que para mim é muito importante. De novo, essa coisa do copo d'água não é brincadeira, assim. Eu acho que tem que ter... Uma das grandes belezas do cinema, que a gente não sabe de explicar porquê, que a gente jamais saberá, é que quando eu me interesso por você bebendo um copo d'água e que eu fico olhando para você, vai dar tudo certo, entendeu? Porque aí você tem um magnetismo enquanto ator que vai fazer com que tudo que você faça seja de algum interesse. Isso é o segundo critério, digamos assim, que eu preciso. E eu acho que tem um terceiro critério que eu acho que é muito importante, é que eu acho que você tem que imaginar que vai haver uma relação de confiança entre você e o seu ator, assim. Eu acho que isso é fundamental, porque senão está mentindo. Senão eu vou deixar de pedir coisas para você por questões de protocolo ou por questões de etiqueta. Eu acho que quando isso existe, aí eu acho que uma relação de diretor-ator, ela é boba, assim. Então, acho que são as 3 coisas que mais me interessam. Mas você fala isso de uma maneira muito segura, mas as histórias que contam, que o Marcelo conta, por exemplo, o Felipe estava contando agora, é que você o tempo todo fica se colocando numa posição menos segura. Não é? Quando você está escrevendo o roteiro, você questiona o que está sendo escrito, você está dizendo... Você falou uma coisa para mim na primeira semana do Madame Satã que eu achei incrível, de uma sinceridade maravilhosa. Você falou assim, não sei se você vai conseguir fazer isso não, você é muito doce. Eu disse, gente, esse homem já me contratou, eu já estou filmando há uma semana. O que é que ele está pensando? A gente faz isso pra provocar, né? Porque eu acho que o grande trabalho do diretor é um trabalho muito perverso. Mas quando você tá no roteiro, você faz isso também. Eu faço, sabe o que é? É uma das coisas que é curiosa. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer cinema, teve uma hora que eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer isso não. Porque assim, todo mundo disse, não, porque você tem que saber o que você quer. Eu falei, nossa, coisa chata saber o que você quer, entendeu? Eu quero não saber o que eu quero poder ir descobrindo o que eu quero. Então, essa coisa do mudar de ideia, pra mim, eu acho que é um dos privilégios que eu me dou o direito o tempo inteiro quando eu faço cinema, assim. Porque eu me lembro que tinha um amigo que falou assim, não, você tem que saber qual é a lente, onde é que tá a câmera. Porque você vai colocar a câmera onde? Não sabe? Vai perder o respeito da equipe. Eu falei, eu quero poder ter o direito de não saber onde eu vou colocar a câmera e encontrar a posição da câmera a partir de algumas coisas que me são importantes, assim. Então, eu sempre mudo de ideia e eu sempre me dou o direito de mudar de ideia. Porque eu acho que isso é parte de um processo artístico. Eu acho que o processo artístico ele não é sobre acertar, né? Eu acho que ele é sobre encontrar. E o cinema tem uma coisa complicada, porque como é uma máquina pesada ali, você tem o cara do boom, o cara da câmera, o cara que tá levando o carro, o cara da água, o maquiador, não sei o quê. Às vezes te dá uma engessada que aí eu falo, não, aí tem um problema. Assim, eu acho que quando eu estiver num processo de filmagem que eu não puder mudar de ideia... Porque você falou de uma coisa bacana ontem, quando a gente estava apresentando lá a homenagem e tal, que é essa questão do olhar, assim. Eu acho que eu quero sempre me dar o direito de poder olhar. Se tiver alguma coisa que me impeça de fazer isso, eu acho que está errado. Então, eu acho que essa coisa de você já entrar num set de filmagem sabendo tudo, quando você entra num roteiro sabendo tudo, eu acho que você perde a oportunidade de olhar, assim, entendeu? Você não vê mais, você executa. E a experiência mais radical disso é o Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, você acha? O Viajo Porque Preciso é uma aventura prazerosa. Mas o pior que podia ter acontecido no Viajo Porque Precisa é a gente não ter tido um filme. Mas a gente sabia disso desde o começo. Quando a gente começou a montar, a gente sabia que tinha umas imagens que a gente gostava muito, elas já estavam feitas. Se precisasse refilmar alguma coisa, não era tanto. Então, o princípio do filme era vamos ter prazer fazendo um filme, vamos aprender fazendo um filme, aprender coisas que a gente ainda não tem a menor ideia do que é. E vamos se dar a liberdade e o direito de dizer, pode ser que daqui a 3 meses a gente descubra que a gente não tem um filme. E tá tudo bem. Um estuda as falhas nas rochas e o outro flores. O Viajo, você filmou a estrada, não tinha roteiro, não tinha personagem, e depois você construiu uma narrativa. O Madame Satã, de alguma maneira, você trabalhou 7 anos, foi pensando... Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo no começo. Aquilo é um blefe. Como você não tinha noção, cara? Você me enganou? Era o meu primeiro filme, Lázaro. Você tá entendendo? Eu tinha feito curta-metragem, eu tava fazendo aquilo. Quando eu cheguei naquele primeiro dia, tinha aquelas galinhas naquele lugar, aquela equipe gigantesca. Eu falei, fudeu.
como é que vai ser? Ainda tem que dirigir esses meninos e a minha lente caiu. Aquilo foi o maior pulo sem rede que eu já fiz na minha vida, entendeu? Ainda bem que deu certo, graças a você, graças a... entendeu? Ao resto do elenco. Mas realmente foi a coisa mais arriscada que eu fiz na minha vida, porque podia ter dado muito errado aquilo. Mas a gente vê. Obrigado, mesmo. Imagina, querido. Obrigado a você. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando... Tá, chega. Já deu.